Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar aqui de um tema que é muito comum aqui na clínica e também é muito comum nas perguntas aqui nos comentários, que é: se eu fui diagnosticado com a hérnia de disco, eu tenho que fazer cirurgia? A cirurgia é a minha primeira opção? E aí a gente vai explicar aqui essa dúvida que é muito comum, tá? Então vamos lá. A gente tem vários vídeos aqui explicando sobre a hérnia de disco, o que ela é, qual que é a diferença de hérnia de disco para abaulamento, para não ficar com diagnósticos confundidores. Relembrando um pouquinho o que é a hérnia de disco, ela é quando o disco entre uma vértebra e outra, há um rompimento desse disco e o conteúdo interno do disco extravasa para o meio externo. Isso que é a hérnia de disco, beleza? E aí o que acontece? Vamos lá responder a pergunta diretamente. Eu fui diagnosticado com hérnia de disco, eu fiz um exame de imagem, eu fiz um exame clínico e aí foi constatado que é uma hérnia de disco verdadeira. Então esse é o primeiro ponto, que não pode ser um diagnóstico errado. Muitas vezes abaulamentos são confundidos com hérnia de disco. Mas eu já fiz esse exame criterioso, procurei profissionais de confiança, de qualidade, que me deram esse diagnóstico de hérnia de disco. Eu tenho que ir direto para a cirurgia? Não. Por quê? Porque existe o tratamento conservador, que é o tratamento fisioterapêutico. Então, o primeiro tratamento indicado para as hérnias de disco é o tratamento fisioterapêutico. Por quê? Porque ele consegue reverter esse quadro da hérnia de disco. Ele é um tratamento eficiente para esse diagnóstico. E ele é um tratamento conservador, que é igual o próprio nome diz. Conservador é um tratamento que não é cirúrgico. Então, ele é um tratamento comprovado cientificamente que é eficaz para esses casos. Além disso, a hérnia de disco é uma condição que todo diagnóstico tem um tempo. Então, chama história natural da doença ou do diagnóstico. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você está gripado, então eu gripei. A gripe, ela tem uma história natural, que é de 7 dias. Então, com 7 dias, você vai melhorar da gripe. O vírus, muitas vezes as gripes são virais, o vírus ele vai ficar inativo. O seu próprio corpo ele vai criar anticorpos para combater esse vírus em até 7 dias. Então, com 7 dias, você vai melhorar se você não fizer nada. Isso é a história natural da doença. Todos os diagnósticos têm essa história natural. E a hérnia de disco é a mesma coisa. Então, a hérnia de disco, a história natural dela é em até 12 meses, ou seja, em até um ano. Em até um ano, o próprio corpo consegue reabsorver essa porção do disco, esse conteúdo interno do disco que extravasou para fora. Então, há um rompimento aqui do canal, do anel fibroso do disco. Em até um ano, esse conteúdo que extravasou, ele é reabsorvido e há a cicatrização do disco. Porque o corpo ele é muito inteligente. Ele não vai ficar com uma ferida. É igual uma ferida externa ao corpo. Ele não vai ficar com aquela ferida aberta. Ele vai ter recursos próprios para promover a cicatrização tecidual no local. Então o corpo ele vai conseguir reabsorver essa hérnia e vai conseguir cicatrizar o disco. E esse processo ele é feito em até um ano. Isso já é comprovado pela ciência, já há estudos científicos que comprovam isso. E além do mais, quanto maior esse processo de hérnia de disco, quanto maior a herniação, ou seja, quanto mais grave a hérnia, a taxa de reabsorção é maior ainda. Então, se você tem uma hérnia muito grande, você vai reabsorver essa hérnia, a taxa de reabsorção dessa hérnia é maior do que hérnias menores. Então, o próprio corpo consegue ter um processo de autocura. Isso já é comprovado cientificamente. Então, não é necessário a cirurgia como primeira opção, já que o seu corpo consegue curar, já que o seu corpo consegue cicatrizar. E, se ele for estimulado de forma certa com o tratamento fisioterapêutico, ele vai conseguir acelerar ainda esse processo. Porque, igual eu expliquei, tem a história natural. A história natural ela vai acontecer mesmo se você não fizer nenhum tipo de tratamento. Então, você vai conseguir se curar em até um ano. Só que a fisioterapia existe justamente para encurtar essa história natural.
para você conseguir passar por essa história natural sem ter dor, sem ter formigamento na perna, conseguir fazer suas atividades normais do dia. Então a fisioterapia existe para isso. E o tratamento fisioterapêutico é o mais indicado para a hérnia de disco. E aí, há a cirurgia para esses casos? Há. E quando que ela acontece? Ela vai acontecer em 3% dos casos só. Então ela vai acontecer quando você já fez o tratamento conservador, você já fez a fisioterapia e não conseguiu obter os resultados que você esperava, não conseguiu evoluir no quadro. E essa evolução precisa de um tempo. Não é assim, eu comecei a fisioterapia, fiz aqui 2 atendimentos, não melhorei nada, vou operar. Não. A indicação para a cirurgia é após 6 a 8 semanas de tratamento sem evolução nenhuma ou com piora dos sintomas e do quadro clínico. Então você fez o tratamento fisioterapêutico durante 6 a 8 semanas, não teve mudança nenhuma ou teve piora. Aí há a possibilidade de indicação cirúrgica. Mas isso acontece somente em 3% dos casos. Então é uma taxa muito pequena, porque esse tratamento fisioterapêutico especializado e individualizado para o seu caso, ele é altamente eficiente para esses casos de hérnia de disco. Então não, a cirurgia não é a primeira opção em caso de hérnia de disco. Ela é a última, ela está lá na última da fila e ela só vai acontecer em 3% dos casos. E aí, para você ter um tratamento bem sucedido com o tratamento fisioterapêutico, é lógico que você tem que procurar um profissional especializado, experiente, com expertise nessa área da coluna e que, lógico, que siga as evidências científicas. Então tem que ser um tratamento baseado em evidências científicas, não pode ser um tratamento baseado no achismo. Então você tem que procurar um profissional de confiança, renomado, para você ter segurança nesse processo de tratamento. E é lógico que você, como paciente, também tem que fazer parte do seu tratamento. Você vai ter lições para fazer em casa, você tem que fazer parte ativa do tratamento. Você não pode jogar o problema na mão do profissional e falar assim, resolva para mim. Vocês têm que entrar em um consenso e vocês dois resolverem juntos. Beleza? E aí, se você ficou com mais dúvidas, se você quer mais explicações sobre hérnia de disco, sobre como aliviar suas dores da coluna, a gente criou um método exclusivo para isso. Esse método é capaz de aliviar sua dor de forma imediata e capaz de fortalecer a sua coluna para esse alívio ser duradouro e permanente. Esse método ele vai estar aqui com as informações no link abaixo que a gente vai deixar para você. Acesse lá e todas as informações vão estar lá para você ter alívio imediato das suas dores na coluna. Abraço!